Olá, Anderson Couto, dia 24 de junho de 2020, e eu queria fazer alguns esclarecimentos para vocês hoje em relação à decisão judicial que saiu, regulamentando o isolamento social. Bom, dia 10 do corrente mês, o governo estadual decretou que Barretos estaria na fase vermelha. O município de Barretos não criou nenhum novo decreto e deu seguimento ao funcionamento do comércio como vinha ocorrendo. Mediante isso, na segunda-feira passada, dia 15, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública pedindo algumas restrições em relação ao funcionamento das atividades, ou seja, que se enquadrasse a fase vermelha e funcionasse somente as atividades essenciais. No mesmo dia, saiu uma decisão judicial determinando que isso fosse cumprido. Só que dando um prazo para a Prefeitura até na sexta-feira seguinte, dia 19, quando então a Prefeitura soltou um novo decreto, criando algumas limitações, por exemplo, no comércio. Lojas de roupa da condicional, está aberto para recebimentos de carnê, certo? E atender uma pessoa por vez. Nas questões de alimentação, delivery, drive-thru poderiam funcionar, não poderiam mais ficar abertos bares, restaurantes, como vinha acontecendo quando Barretos estava na fase amarela. Bom, não satisfeito com isso, o Ministério Público, na data de ontem, dia 23, ingressou com um pedido no mesmo processo, dizendo que Barretos não estava cumprindo e teria que restringir principalmente salões de beleza e o comércio, tendo somente as atividades essenciais. Hoje saiu essa decisão, e essa decisão, eu quero até ler o parágrafo aqui para vocês, diz o seguinte: verifica-se assim que o Decreto Municipal 10.581, de 19 de junho de 2020, baixado, a fim de dar cumprimento à liminar deferida nesses autos, ao permitir, ainda que com restrições, o funcionamento de salões de belezas, cabeleireiros, barbeiros e congêneres, bem como ao permitir o funcionamento do comércio não essencial e prestação de serviços não essenciais, viola o disposto no Plano São Paulo, que é o regulamenta as fases aí, vermelha, amarela, dada a fase em que o município encontra-se classificado. Referido plano veda o atendimento presencial ao público de tais atividades, sendo admitidos somente serviços internos. Mediante isso, o que acontece? Provavelmente na data de amanhã, porque a Prefeitura tem 48 horas para soltar um novo decreto regulamentando, o que vai acontecer? Vão passar a existir somente atividades internas das empresas. Então, o que eu entendo baseado nisso, é que as lojas vão poder continuar com condicional, as lojas de roupa, com delivery, por exemplo, as lojas de peça vão poder estar entregando as mercadorias, certo? Bem como delivery, drive-thru nas atividades de alimentação. Importante destacar só que, por exemplo, em relação às academias, e as academias, as igrejas, certo? E elas e também os salões de beleza, elas estão regulamentadas pelo decreto 10.582, da União. Ou seja, aqui classifica salões de belezas, academias e também classifica as atividades religiosas como atividades essenciais, certo? Lotéricas, bancos, tudo isso. Então, lotérica, banco, tudo isso continua funcionando. Porém, há essa restrição em relação às atividades religiosas, certo? Aos salões de belezas e academias esportivas, que fazem parte do decreto federal, o decreto 10.282, no artigo 3º, parágrafo 1º. Aqui estão elencadas 57 itens que podem funcionar e que são atividades essenciais. Já no Plano São Paulo, no decreto 64.881, que foi do dia 22 de março,
Aqui ele delimita o que pode funcionar ou não, o que fica suspenso, certo? E aqui ele fala o seguinte: o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestação de serviços, especialmente em casas noturnas, shopping centers, galerias, estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginásticas, ressalvadas as atividades internas. Quer dizer, ele veda tudo isso, tá? Então, como se não pudesse funcionar. O consumo local de bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de entrega drive-thru e delivery. Bom, então aqui, nesse próprio decreto estadual, ele fala que pode só as atividades internas, tá? No próprio Plano São Paulo, que veio todo um esqueminha bonitinho com desenhos, aqui simplesmente ele, na fase vermelha, ele diz que o comércio, serviços, shopping center, bares, salões de beleza, cabeleireiros e academias, elas não podem funcionar. Então o que existe aí? Existe uma contradição entre uma lei estadual e uma lei federal. Contudo, na Constituição Federal, na nossa Constituição Federal, no seu artigo 23, que foi até tema de debate pelo STF, ele fala do que? Da competência concorrente entre entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, eles poderão regulamentar a respeito disso, tá? De como vai funcionar a questão da saúde, o que pode e o que não pode abrir dentro da pandemia, tá? Então, prestem atenção. Só que aqui vem o artigo 24 da Constituição Federal e ele diz aqui, no seu parágrafo 4º, o seguinte: a superveniência da lei federal, ou seja, mesmo que superveniência, o que é? A lei que vem depois. Então, a lei federal que vem depois sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, ou seja, mesmo que a liberação de cultos, de academias e de salões de beleza tenha vindo depois da lei federal, certo? Ou antes, tanto faz, a lei federal ela é sempre superior a uma lei estadual. Dentro do direito existe um negócio que chama pirâmide de Hans-Kelsen. Essa pirâmide de Hans-Kelsen ela fala da hierarquia das leis. Então, primeiro são decretos. Então, os decretos, primeiro é a Constituição Federal, leis ordinárias, que é Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, de Processo Penal e assim por diante. Depois vem os decretos. Só que um decreto federal ele está acima de um decreto estadual que está acima de um decreto municipal. Então, do mesmo jeito que a lei vem aqui dizendo, o próprio juiz dizendo que os salões de beleza, certo? Eles não podem funcionar, tá? Ou seja, ele está dizendo que a lei municipal, o decreto municipal, ele está ferindo um decreto estadual. Porém, ele deixou de avaliar que esse decreto estadual está ferindo o decreto 10.282, que é um decreto federal, tá? Então, no meu entendimento jurídico, com todo o respeito, né, data vênia, como nós dizemos no direito, aos juízes, aos promotores, tá, que atuaram nesse processo, essa decisão está errada, tá? Então, eu sei que eles têm direito de criar algumas restrições quanto ao funcionamento, isso sim, mas que deixe de funcionar, isso não pode acontecer. Bom, gente, essas são minhas considerações, tá, a respeito dessa decisão que saiu na data de hoje. Eu gostaria que curtissem o meu YouTube, certo? Se inscrevessem e compartilhassem essa informação com todos, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.